Bom pessoal, bem-vindos aí a mais um vídeo de Revit aqui do canal. E a gente vai estar dando uma olhada hoje em como funciona a faixa de vista aqui no Revit, tá? Eu vejo que o pessoal tem bastante dificuldade aí em entender como que funciona a configuração da faixa de vista. E ela é bastante importante aí para a gente poder delimitar as coisas que vai estar aparecendo na nossa planta, né? E a planta baixa nada mais é do que um corte também, né? Só que em vez dela ser de um lado para o outro, ela é de cima para baixo. Então assim como um corte normal, a gente consegue delimitar a profundidade do corte, né, até onde ele vai, o que vai aparecer dentro dele e tudo mais, beleza? Então só lembrando que o link do nosso treinamento está aí na descrição, inclusive os gratuitos, tá? Tem bastante coisa lá de AutoCAD, Dynamo, Revit e tudo mais, beleza? Vale a pena dar uma conferida lá. Então para começar, eu estou aqui com um projetinho de exemplo, né, que tem alguns equipamentos aqui, e eles têm cada um uma altura de elevação em relação ao nível 1, né, que é o nível que tem 0 de elevação. Então eu posso configurar na minha planta baixa, que é esse nível 1 aqui, o que eu quero desses elementos que apareçam nessa planta, tendo como parâmetro a altura que eles estão do piso. Então basicamente o que eu vou fazer é criar uma linha na planta, e tudo que tiver para baixo dessa linha eu vou deixar aparecendo na planta, tudo que tiver para cima eu vou deixar como se fosse oculto, né, omitido na planta. Então para começar vou dar um clique direito aqui no nível 1 e vou para a planta de piso, que é essa daqui. Daí eu vou lá no menu de propriedades, clico em faixa de vista ou view range, se tiver em inglês. E aí abre essa janelinha aqui. Tudo que eu fizer nessa janelinha vai valer só para a planta que eu estou dentro aqui, tá? Vai ser como se fosse um parâmetro de instância da planta, tá? Se eu tiver que fazer em outra planta, tem que fazer de novo. E também não faz sentido ter que fazer uma vez só, porque cada planta você vai querer configurar de um jeito, esse tipo de configuração, né? Então começando aqui, a gente tem a configuração de topo, que é basicamente até onde eu estou esticando a minha vista na planta do nível 1 para cima. Então ali a primeira opção já está linkada no nível 2, com deslocamento de 0. O que isso quer dizer? Que eu estou partindo aqui do nível 1, que tem 0 de elevação, e estou indo lá para o nível 2, que tem 4.000 de elevação. E tudo que está dentro desse intervalo aqui está sendo considerado para ser mostrado na planta, beleza? Então o primeiro parâmetro seria esse. Vou deixar associado ao nível 2 mesmo por enquanto, tá? E o segundo parâmetro, que é o plano de corte, seria a linha que eu comentei, que a gente meio que define o que para baixo dessa linha vai aparecer ou não, né? Então essa linha é como se fosse um plano que ela sobe do nível 1 até a altura que você determinar. E tudo que tiver nesse intervalo, do nível 1 a essa linha, vai aparecer na planta, beleza? Então percebe que esse primeiro limite de cima aqui, ele é só um limite global ali da tua planta. Ele não vai definir exatamente o que vai aparecer. O que vai definir mesmo é essa linha do meio aqui, tá? E ali na nossa planta ela está configurada com 3.209 de altura, que seria, se eu pegar essa linha e colocar nessa altura, 3.209, ela está bem em cima daquele duto ali, Então se eu descesse ela um pouco, por exemplo, se eu colocasse ela a uns 700 centímetros para baixo, o duto já iria sumir. Então, por exemplo, 2.500. Já sumiu o duto, alguns tubos ali e tudo mais. Então, se, por exemplo, se eu quisesse que aparecesse na planta só o que está nessa altura, que é 1.500, aqueles equipamentos ali, eu poderia vir ali naquela configuração e colocar 1.500. E aí aparecer só o que pega dessa linha para baixo. Então eu vou subir de novo lá onde estava, 3.209, para ficar aparecendo tudo. E aí eu tenho configurações de deslocamento também, tanto do topo quanto do nível inferior. Então eu tenho, por exemplo, aqui um tubo que ele vai a 1.500 para baixo. Eu poderia configurar a planta para mostrar esse tubo também. Tá? Como que eu faria? Faixa de vista, venho aqui no limite inferior, e vou colocar menos, porque eu estou jogando para baixo a faixa de vista, e vou colocar um valor, por exemplo, 1.600, que é para passar um pouquinho de onde ele está. Sempre vamos passar um pouco, tá? Para ter certeza que ele vai aparecer. Eu dou um OK e ele vai aparecer ali embaixo. Na verdade são dois tubos, Se eu seleciono aqui eu vejo que são dois. Então eu posso dar essa esticada aqui para baixo também, se eu precisar, e para cima também. Por exemplo, eu tenho aquele tubo ali em cima, bem alto, e ele do nível 2, ele está a 3.617. Então se eu colocasse a 3.700 mais ou menos, a faixa de vista, ele poderia aparecer, se eu viesse a linha editar, deslocamento do nível 2, colocasse 3.740,
Só que percebe o seguinte, agora esse nível de 3.209, ele está associado ao nível 1. Então ele está bem mais baixo do que esse nível aqui. Então mesmo que eu desse OK, o tubo lá não iria aparecer ainda, né? Porque aquela linha de 3.200 e pouco está passando em cima desse duto. E eu estiquei a faixa até lá em cima, né? Então não vai aparecer o que está nesse intervalo, né, da faixa que está lá em cima, desde essa faixa aqui do duto. Então eu tenho que esticar essa faixa aqui lá para cima também, né? E como que eu posso fazer? Simplesmente eu venho aqui e meço do nível 1 até lá em cima quanto que dá, até o limite do tubo ali. No caso 7.642. Né? Eu venho ali e coloco 7.642 e o tubo vai aparecer ali. Tá? Esse é o jeito mais correto de se fazer, usando os níveis para trancar os limites da faixa de vista. Só que o que eu costumo fazer mesmo na prática, que na minha opinião é mais fácil, é eu não usar trancamento de nível. Né? O que eu quero dizer? Ao invés de eu colocar aqui que a faixa vai até o nível 2, eu coloco o nível 1 mesmo, e aí aqui eu meço a distância que eu quero. Né? Então, por exemplo, aqui a faixa de baixo já estava 7.642, aqui eu poderia colocar 7.700, por exemplo. Né? E aí eu venho aqui e coloco um valor muito próximo de 7.700, por exemplo, 7.699, por exemplo, né? Que é um milímetro a menos. E aí apareceu o tubo do mesmo jeito. Eu acho mais fácil, tá, do que ficar associando aos níveis. Né? Então, só para deixar claro o que eu fiz aqui. Eu peguei essa linha, né, que é a minha faixa de vista principal, e joguei ela para cima 7.700. Né? Então a faixa de vista de cima está ali e a de baixo está muito próxima, tá? Está 1 milímetro para baixo. Então tudo que está para baixo dessa faixa aqui de baixo vai aparecer na minha planta daqui até o deslocamento de nível que eu fiz aqui para baixo, tá? Que está a 100 de distância desse tubo aqui que está a 1.500. Sei que é confuso, tá? Mas foi assim que a Autodesk quis fazer a faixa de vista. Então, mas depois que a gente acostuma a usar, fica bem intuitivo, tá? Basicamente o que eu fiz é isso, pegar uma planta que pega tudo daqui de baixo até aqui em cima, né? E assim eu acho que é mais prático de ser usado. Até porque esse negócio de nível, nem sempre esse nível vai até uma altura que você vai gostar, sabe? E quando você está trabalhando com um projeto de instalação, por exemplo, estou fazendo um projeto de ar-condicionado, ou de elétrica, ou de hidráulica, você tem que seguir os níveis que a arquitetura determina. Você vai pegar um IFC de arquitetura e vai usar ele. Então você não vai escolher onde são os níveis, né? Então se o nível é muito mais para cima do que você precisa, ou muito para baixo, ou não é do jeito que você quer, é mais fácil você usar um nível só, como o primeiro nível aqui, e a partir dele você criar distâncias para sua faixa de vista, né? É isso que eu fiz aqui. Eu acho que na prática é o que é mais interessante. Né? Então só exemplificando aqui no Paint rapidamente, né? Eu sou um grande artista do Paint aí, como você pode ver, né? E basicamente é o seguinte, né? Eu peguei a linha da faixa de vista e coloquei ela numa altura que eu queria. Só vai aparecer o que está para baixo dessa linha, da primeira linha aqui de baixo até essa. Tudo que está para cima, na minha planta, de quem está olhando de cima para baixo, não vai aparecer. Vai aparecer isso aqui, né? Se fosse mais para baixo, só ia aparecer isso aqui. Então é bem fácil pensar dessa forma. Só vai aparecer isso aqui para quem olha daqui de cima para baixo. Então acho que é mais prático pensar dessa forma. Pensa que tem duas linhas só. Tá? A linha de nível de referência, que é essa, e a linha até onde você vai esticar a faixa de vista. E essa distância aqui do meio, você coloca conforme você for precisar. Beleza? Bom pessoal, então acho que era isso. Ficou meio longo aí o vídeo, mas esse aqui é bem importante, tá? A gente usa muito isso daqui para mostrar, principalmente nessa questão de mostrar tubos que estão passando para baixo do nível, ou para cima, ou tirar coisas da planta que a gente não quer mostrar, que às vezes é de outra disciplina, que a gente está compatibilizando, e aparece um tubo lá que você não quer que apareça no teu projeto elétrico, por exemplo, você pode pegar e tirar fora. Né? A faixa de vista é uma dessas opções que você pode considerar para fazer isso. Beleza? Então acho que é isso. Se tiver ficado dúvida, deixa aí no comentário. E é isso aí. Valeu!